YouTube e também ali pelo Instagram. Doutor Wellington Feitosa, o homem do marketing. Primeiramente, nos apresentar, eu sou Eduardo Andrade, estamos no PovoCast, aqui ó, Eduardo Andrade, esse rapaz, aquele bonitão ali de barba, essa barba grisalha, esse cabelão aí. É o doutor Wellington Feitosa, o homem que é especialista em marketing político. Então sejam bem-vindos ao PovoCast, o lugar que o povo tem a sua voz. E nessa condição, nós primeiro vamos honrar a Deus, né? Que quem abriu nosso espaço para estarmos aqui no Alena Podcast, esse lugar aqui muito bonito, uma estrutura maravilhosa. E dessa forma, vamos rezar um Pai Nosso, né, meu amigo? Para a gente agradecer a Deus. Amém. Essa grande dádiva que Ele nos dá, que é o momento de estarmos juntos. Nós temos uma amizade há alguns anos. Alguns anos já. E você me ajudou muito com o seu conhecimento, com o seu trabalho de primeira linha. E espero poder contribuir com você que está ouvindo a gente aí hoje. Um pouquinho, né? Com certeza. Pois então, querido amado Deus, estamos aqui colocados em Tua presença, Senhor. Nós colocamos o dia de hoje, colocamos as Tuas graças em nossas vidas, de termos despertado nesse dia, de termos saúde, de termos o nosso alimento, de termos a nossa casa, ó Pai. Deus amado, Deus querido, Deus grandioso, Deus de toda misericórdia, nós te agradecemos por esse momento, por estarmos aqui neste local, neste podcast, por termos a graça de ter pessoas que a gente possa ter com como se conectar, levar uma boa mensagem, levar uma boa nova, né, para cada um, e que o Senhor esteja presente em nossas vidas. Por isso nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Querido amado Deus, este canal de comunicação pertence a Ti, ele é para a Tua honra e Tua glória, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Então, fazendo as devidas colocações primordiais, que primeiro Deus e depois as outras coisas, exatamente, vamos iniciar o nosso podcast, a nossa estreia. Muito obrigado por ter vindo aqui, doutor Wellington. Obrigado pelo convite, né, Eduardo? Sabe que aí falar de política é uma coisa que para mim é extremamente importante, porque a gente acaba entendendo que política não tem sociedade sem política. A sociedade civil organizada, ela necessita desse mecanismo, só que esse mecanismo tem que estar ajustado. Com certeza. Então, assim, Wellington, a gente tem hoje uma política que ela está mudando, né? Ela está saindo de um mundo offline, entrando já em alguns estados, já é bem pujante esse ingresso dessa política no mundo digital, e através dessa condição, dessa mudança que aconteceu mais sul, sudeste, centro-oeste, um pouco mais tímida aqui no nordeste. Como é a tua operação hoje? Como é que tu olha esses cenários? A diferença de cada localidade? Aqui no Maranhão tem desafios maiores, como a gente vê parte de pessoas que não têm acesso ao telefone celular, pessoas que não têm acesso à internet, a pacote de dados, até mesmo a cabeça dos políticos. Eu vou investir numa mídia digital, eu vou investir na minha própria imagem, numa equipe de marketing, etc. Comunicação em geral. Eu sempre venho dizendo uma coisa, Eduardo, onde eu passo. Quem não consegue planejar e entender de campanha nesse nível de comunicação, sim, com a celeridade das informações e tudo acontecendo muito rápido, você tem uma ideia, hoje o Nordeste, comparando aí com o Sul, o Sudeste, onde começou toda essa história de marketing e marketing digital e anúncios e etc., o Nordeste hoje se destaca. O nordestino tem uma característica muito forte, né? Quando a gente entra no negócio, a gente vai e faz acontecer mesmo. Isso é uma característica da nossa região. Então aí tu tem o prefeito lá do Recife, que tem se destacado muito, né, nas redes João sociais. Campos. O cara lá, ele tem sido assim um fenômeno, né, de comunicação. Muitos amigos dizem que até analisam as redes dele, dizem que ele é o melhor político, mais engajado, aquele que melhor lida com esse aparato. Como é o nome daquele do Rio Grande do Sul, prefeito, acho que de Santa Catarina, assim, não tá entendendo. Bom também, ele, muito Esqueci bom. O nome Esqueci dele também agora. o nome dele, é muito político. Mas muito bom. Acaba acompanhando todos esses cenários. Mas assim, comparando, respondendo a tua pergunta, investimento em equipe hoje é fundamental para qualquer candidato. Sim. Então, independente de você acreditar ou não, é preciso que você comunique, tem uma narrativa que fale com o seu público. E o seu público está com o celular na mão 24 horas. Isso aqui é uma coisa natural. A campanha está aqui, ó.
pessoa ainda nem escovou o dente, já está com o celular. Antes de levantar da cama e antes de dormir, você está com o seu celular na mão. E você pensa que o seu eleitor não vai estar, que o eleitorado não vai estar? Lógico, todo mundo hoje tem a possibilidade de ser formador de opinião. Então, nesse embate sul, nordeste, tudo, hoje o nordeste se destaca muito bem no cenário. Hoje existe sim uma preocupação em Só fazer aqui te cortar rapidinho. Eu tô mexendo no celular aqui, pessoal, porque hoje é estreia. Aí eu tô aqui no Instagram vendo o que tá acontecendo, tô entrando aqui no YouTube para ver o que tá acontecendo, ver se tá com áudio, tá tudo bem. E o pessoal da técnica também me dá um feedback aqui, ver se tá tudo ok. E vocês também vocês podem cortar aí quando vocês olharem algum comentário e tal, também me dá um alôzinho aqui, porque às vezes eu não consigo acompanhar. É muita coisa acontecendo. E assim, os caras acordaram para isso, e uma vez que eles acordaram para isso, os investimentos em equipe têm aumentado. Isso, para todo mundo que trabalha no marketing, é positivo, porque a gente vai ter uma campanha esse ano, uma campanha onde os fatos serão expostos. E aí todo mundo fica preocupado com a questão dessa essa exposição excessiva, às vezes, de alguns candidatos. Que tem gente que é narcisista, né? E quer aparecer em tudo, mas das equipes têm procurado orientação, têm buscado sobre brand, sobre posicionamento político, têm analisado melhor, e eu tenho visto trabalhos de equipes muito boas aqui, falando aqui do Maranhão, mas no Nordeste em geral. Estou bem satisfeito com isso, com esse crescimento, essa tendência, né? Que agora deixa de ser uma tendência, veio para ficar. O digital... Tu é exemplo disso, né, Eduardo? Veio e conta essa história aí pra galera também aí. A gente tem hoje, diz que tá na vertical aí, o Juliano falou contigo, Antônio? Então, esse aí, ele tá falando no YouTube ou tá falando do... Tudo, isso aqui tá... Tá de boa. Então, assim, o que nós temos hoje? Esse cenário dessa migração. Por que eu entro na política? Por que eu venho nesse cenário? É uma questão, primeiro, de achar que poucos que estão aí se disponibilizando têm uma entrada verdadeiramente voltada para que haja uma melhoria da população e que a política, que é bonita, que é linda, que é a política bem feita, né? Que ela seja mesmo voltada para o seu princípio, para aquela questão principiológica que, de fato, norteia a política, e não aqueles interesses pessoais, aqueles interesses menores, que é a pessoa botar a sua esposa para andar de carro importado, de Land Rover, de BMW, botar as crianças para estudar em colégio de 5 mil, 4 mil reais, pagar medicina para o filho adolescente que está entrando na universidade de 15, 12, 10 mil reais. Exatamente. E essas extravagâncias que a gente vê que são coisas pequenas. Até se a pessoa ganha o seu dinheiro honestamente, sendo empresária, e ela colocar a sua vida à disposição de materialismos, colocar a sua vida à disposição da pequenez, que é apenas você ter coisas. Exatamente. E você não ser nada, e você não ter nada interiormente. Então essa é uma condição... Um momento de reflexão que o Eduardo está fazendo. Então nessa linha, nós precisamos de líderes que não fiquem propagando que ele é cachaceiro, como no passado tinha o cara que pegou 20 mil dólares lá atrás, onde 20 mil dólares era muita coisa, e ele disse, por que você não guardou isso? Por que você não ficou com esse dinheiro? Pegou no aeroporto, né? E ele disse, ele devolveu, foi honesto lá, a pessoa que limpava o banheiro foi honesta, devolveu, e o homem de 9 dedos disse, rapaz, era para ter ficado isso, tu é pobre, tu arrumava tua casinha, fazia uma festinha lá para tua família. E sempre dando os indícios, né? Mas não existe ninguém que se engane com pessoas que são mau caráter. Então essa é a linha. E aí nessa condição, as pessoas têm anseio por esses nomes, como a gente estava falando anteriormente. A gente viu até isso em 2022. Os nomes que cresceram, como o Nicolas, o deputado... Cresceu muito. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, fazendo campanha política fazendo um adendo aqui, lá em Brasília, e ele fazendo campanha política para dois irmãos que estavam ali, né, no cenário político, se destacando, e, eu vi o engajamento do cara fora do comum, né, e ele foi muito criticado, é muito criticado. Perseguido, né, que crítica é uma coisa tranquila, porque para você estar num bom espaço de liderança... porque ele conseguiu chegar lá, gente, incomoda, não tem jeito não. E muito bem, né? Enquanto ele fazia brigas lá com, eu vou chamar de a Duda Salabert, para não ser processado, né? Porque, inclusive, a Duda Salabert ganhou 80 mil reais ou foi 30 mil reais do Nicolas, por um processo enquanto os dois eram vereadores.
E aí também, na época, já era deputado federal, se eu não me engano, lá de Minas, o André Janones, que é outro também que é muito polêmico aí. Ele consegue me ganhar na polêmica. Nossa. E aí, eles tinham tido uma discussãozinha de Twitter, não sei o quê, e o André Janones, você vai ver na urna quem vai ter mais votos e tal, não sei o quê. Aí acabou que o Janones teve, acho que 180 e poucos mil votos, e o Nicolas 1.400.000. E a Duda Salafete, eu não sei quantos votos ela teve, mas parece que foi bem votada também. E aí a gente tem essa condição, que os grandes nomes de Fortaleza é o Carmelo Neto e o André Fernandes. Foram construções dentro da internet, do povo, da vontade do povo. É por isso que eu te falei ainda agora, que não existe mais o Sudeste, essa região e tal. Obviamente que nós não podemos negar que nós demoramos um pouco a chegar nesse processo, mas quando chegamos, nós chegamos bem posicionados. Nós temos bons representantes que vieram oriundos da internet, de utilizar o marketing político e o marketing eleitoral ali dentro dos 45 dias para fazer com que essa questão do marketing digital operasse de fato. Então todos esses nomes que tu está citando são fenômenos. Os caras são fora da curva e os resultados deles estão aí. Com isso, eu não estou dizendo que ele governa bem ou que a ideia dele é a melhor. Eu estou falando que aproveitaram a oportunidade da melhor maneira. Ou seja, construíram essa narrativa e distribuíram isso. E assim, a gente tem um cenário do seguinte. O povo, ele foi sempre... A própria internet fez isso, né? Antigamente, quem eram os artistas? Era quem estava na Globo. Depois de bastante tempo, é quem foi para Record. E aí foi mudando algumas... E hoje são os influencers, os TikTokers, então assim, vai, né? Mudou bem, né? Popularizou, né? A gente estava falando assim... Todas as camadas. Exatamente. É um Whindersson Nunes que veio lá do interior do Piauí. Hoje é formador de opinião. Entendeu? O influenciador, ele é justamente isso. Agora, as maneiras com que eles influenciam são as mais diversas. E isso também é uma outra questão, né, Eduardo? Que é a pluralidade da internet. Essa, né? Ela tem uma palavra que ela é muito espancada, algumas palavras. Né? Empatia, uma palavra que ela é meio vazia porque... Perdeu, né? E tem a parte de democratização, que ela é mal utilizada por muitos políticos, muitas pessoas aí da esquerda, etc. E aí tem o ponto da democratização dos meios de comunicação e da comunicação em si. Aí que vem o Eduardo Andrade, que não compra voto, que não tem nem onde tirar dinheiro, mas que compra voto e tal. E consegue 8 mil votos aqui no Maranhão. Quantos foram aqui na capital? E na capital, 5.300 votos. Uma votação que pessoas aí que se sabe que gastaram milhões não conseguiram alcançar. Nomes grandes aí da política maranhense não chegaram nesses 8 mil votos. Então, assim, tudo veio do digital, né? E a gente digital. tem, assim, porque como eu fiz a campanha, a gestão do tráfego da campanha do Edu, eu posso já afirmar para vocês que o conteúdo dele vendia muito. Então a gente utilizava, né, vários mecanismos para alcançar os melhores resultados. O investimento total, que foi para a prestação de conta, foi R$5.200. Pois é, muito pouco, né? E refletiu quase no que a gente calculou ali, né? De CPC, que é o custo por aquisição, né? Custo por clique. E aí tem essa experiência que o meu perfil, que na época tinha 45 mil seguidores, 43, uma coisa assim. Como tem essa perseguição contra a direita, o meu conteúdo é de direita, e aí a plataforma Instagram baniu para eu não poder fazer meu selo de aprovação e poder ali colocar o CNPJ da campanha, poder fazer o pagamento lá via CNPJ da campanha e conta da campanha. Aí nessa condição a gente abriu um novo perfil. E em menos de 45 dias, porque a campanha começa 45 dias. E como com esse bloqueio, a gente tentou arrumar de várias formas e não conseguiu. Inclusive, aqui esse cara, ele é um mágico, ele é um gênio, porque ele conseguiu buscar a senha do meu outro perfil, validar, buscar coisa que estava já bloqueada, ele desbloqueou. E todo mundo fica preocupado, perdi meu perfil, mas tu não perdeu o teu conteúdo, cara. Tu é ciência, produz o conteúdo e joga de novo. Aí a gente começou um perfil do zero. Aí com esse trabalho de R$5.000, ele conseguiu botar mais de 3 mil, quase 4 mil pessoas. Claro que com material bacana, e ele buscando as palavras-chave, as localidades da cidade, os municípios e tal, conseguimos quase 4 mil pessoas. Então assim,
é uma conversão de pessoas para dentro de um perfil muito grande por um curto espaço de tempo. E comunga com a tua votação também, né? Sim, Chega sim. ali, os valores são bem ajustados. Foi de fato, e foi um trabalho bem transparente. O próprio Eduardo, e outra coisa que eu vou deixar claro, você que vai fazer campanha, que vai fazer anúncio, que vai fazer tráfego e tudo, tem vários detalhes que você precisa estar atento. Esses detalhes que o Edu colocou aqui acabaram fazendo com que ele perdesse um tempo ali para tentar resolver uma coisa e a gente procurou uma outra solução, porque não ia adiantar. Então, muita gente, Eduardo, vai fazer de última hora e não vai aproveitar os 45 dias de campanha de fato. E eu vou te dizer, cada dia que você não anuncia dentro do período eleitoral, falando específico do eleitoral, outro está anunciando. É prejuízo para ti, porque o teu concorrente ali direto tá pegando no teu nicho, e quanto mais ele fisga lá e conquista com o conteúdo dele, melhor para ele. E você acaba que fica meio que sem sentido. E não são mega investimentos, né? Eu vejo gente aí gastando tanto dinheiro com tráfego pago para tentar conseguir uns votinhos. Eduardo, teve gente que gastou 300, 200 e poucos mil, é absurdo. E viu? tem assim, ó, essa é uma parte do trabalho do Elton, que ele te dá um norteamento muito grande. Eduardo, tu vai fazer uma arte de tal jeito. Eduardo, tu vai colocar uma legenda. Ele te dá esse direcionamento. Então, assim, isso aqui não é propaganda, não. Mas é porque o cara é bom. O cara é bom. Isso aconteceu, na verdade. Ele está contando uma coisa que aconteceu na campanha dele. Porque senão ele ia ter... Porque assim, tu tem que ter 20% de texto na tua imagem. Entendeu? A tua imagem ela não pode ser exportada ou baixada de outros aplicativos. Tinha gente que colocava vídeo do TikTok para anunciar. E só nem faz passava, isso, né? Só faz brother. isso, né? Nem passa lá na aprovação. Então, assim, ele passou e ele está falando... Não é uma questão de publicidade para mim, não, entendeu? Mas é a questão de... Ele viveu isso no perfil dele. Sim. Viveu isso no perfil dele e com o conteúdo que você já conhece. E o resultado, né? Porque não adianta... O resultado tá aí, tem voto, né, gente? O resultado... Indiscutível. Pode questionar meus métodos aí à vontade. E o resultado ele vai aí em outras vertentes. Que é e eu também não tô aqui para concordar com tudo que ele diz, tá certo? De jeito nenhum. Ah, porque eu é direita e não sei o que, eu tenho minhas convicções e eu já disse para ele. Não, mas tu veio aqui foi para isso, não veio aqui pra outra coisa, não. Ainda bem que essa mesa, tu tá vendo como é que ele é? De zoar essa zoada. Entendeu? Esse pessoal de direita, às vezes, é complicado não, por mas isso. Aí não tá com preconceito. Eduardo, rapaz, eu não tô aqui para tolerar também tuas coisas, não. Não é conceito nem pré, entendeu? É só assim, que a galera tem que entender uma coisa. Política, existem um campo de regras. Eu tô aqui para discutir a questão técnica. A minha questão do meu voto é o meu voto. Não, aí eu venho e te trago para cá, falo bem de ti, aí eu coloco essas questões todas a teu respeito, do teu trabalho, que é bacana, que eu valido, aí tu me faz uma desfeita dessa. Não, isso não é desfeita. As pessoas vão entender. É democrático. Tu não é democrático? Tu não é só uma opinião. Vamos continuar. Não, mas peraí, vamos aqui voltar algumas... da política, ó. Armas e etc. Eu não vou questionar também não, porque senão... Mas tá aqui, gente, ó. Vamos fazer as pazes. Tá bom, bora, continua. Top, polêmica, tem que ter, normal. Beleza, então assim, nessa condição mesmo que a gente estava falando aqui, antes de você me interromper, antes de você fazer essa desfeita Ele falou que tinha acabado, mas tudo bem, bora lá. Então assim, nessa condição, nós temos um cenário em que as pessoas vão se conectar com alguém via internet. Se tu souber vender, as pessoas estão indecisas. Qualquer pesquisa que você for fazer aqui a nível majoritário, a nível de vereança, nichado, as pessoas estão muito indecisas, não sabem nem o que vai acontecer. Então, se tu vender o produto, porque é um produto, você tem que se considerar um produto, utilizar fórmulas de lançamento, fazer a coisa acontecer, Eduardo. E é o que tu tem feito. Entendeu? Isso aqui eu tenho que dizer que tu tem feito porque é um fato. Os teus números, o nível de engajamento que tu tem no teu Instagram é uma coisa absurda. Então, isso é prova de que se você tiver a sua linha editorial para trabalhar na política, com os seus nichos, suas linhas de pensamento, você construir essa narrativa é um fato. Você vai conseguir. Só que muita gente deixa para fazer isso em cima da hora, na véspera. Aí acontece do cara querer montar num jumento, do cara querer abraçar o menino, levantar, botar um bêbado no braço, botar um bêbado no braço, e se fazer... E tomar café na casa dos outros, e dizer que, olha, o meu prefeito... E às vezes levando até a xícara dele, entendeu? Porque não quer tomar lá. Eu conheço umas histórias aí, entendeu? Que é complicado. Tem muito caso. Tem deputado que come manga, né? Aí
farinha. Aí bota umas páginas de amigos, de não sei o quê, de quem tá lá no complicado, gabinete. Cara. Essa narrativa... Aí tem um que fica com o tigre, que todo dia é tigre. Também tem isso. Às vezes também peca pelo excesso, né? Peca pelo excesso de estar... Tudo tem um limite. Se falar de excesso, eu vou entrar em polêmica de novo com ele. Tu comete alguns também, entendeu? Sim. Então, o deputado lá, ele tá seguindo... Aí a Iglesia, né? Abraço, Iglesia, beleza? Eu tô falando de ti, né? Tigrinho, né? Perfeito, comprou essa parada e fez. Agora eu vou te dizer uma coisa. O preço é muito alto. Porque o que é que tu tem colhido de crítica? O que é que o político A, o B ou C tem colhido de crítica? Eu não tô criticando o que o cara tem colhido de crítica, porque assim, tu não vai agradar todo mundo. Sim. Política não é esse cenário. Esse ponto, eu acho que ele passou do ponto de ficar esticando um assunto que... Porque, estrategicamente, politicamente falando, ele fez uma jogada de marketing de gênio. Porque Genial. Ele adentrou nas redes sociais dos influenciadores gratuitamente, ele adentrou na audiência dessas pessoas. E colocou o povo para refletir, né? E aí, nessa condição, quem não conhecia começou a conhecer, ele teve um marketing gratuito e exponencial, e também fez um trabalho para a sociedade, porque é importante, a pauta que ele trouxe é uma pauta importante. Pessoas são viciadas em jogos. É diferente do que essas pautas que o povo traz, que não faz sentido. As pautas que tu traz faz total sentido. É o dia a dia da pessoa. É o dia a dia. E o político tem que estar focado nisso, brother. Se o cara for para uma pauta pessoal e particular, aí eu vou te dizer uma coisa, isso aí não converte em voto nunca. Isso está validado. E eu posso te dizer com a experiência que eu tenho hoje que isso não valida, não vira. Quando a gente tem esses casos, é o cara que vai na liderança, que bota o dinheiro, que compra o cara do povoado tal, do município pequeno lá, de 10 mil habitantes, 5 mil habitantes. Ainda temos isso aqui muito, né? É o cara que compra uma bola de arame, um chinelo, que bota lá para fazer um exame, que compra um caixão, que vai... Então, assim, essa política é uma política que está com seus dias contados. Por quê? Cada vez mais cara. Porque está inflacionando muito, né? Muito. Eu fico feliz com isso. Assim, agora isso é complicado num cenário que nós temos hoje, que permeia o seguinte: a gente tem um plano em que hoje se arrecada muito mais dinheiro, em que hoje temos muito mais recursos entrando nos cofres públicos. E vou dar um exemplo aqui de São Luís. Você, maranhense, você, ludovicense, você sabe quantas pontes tem dentro da nossa ilha? Tem 4. 2 para entrar e sair de uma para entrar e outra para sair de São Luís. A Bandeira Tribus e a de São Francisco. Quantas foram feitas agora recentemente, nos últimos 10 anos? Não tem. Como é que eles... Seu dado eu desconhecia. Então, assim, como é que nós temos uma cidade com 1.200.000 pessoas, uma das 27 capitais que nós temos, né, que são 26 estados, e o Distrito Federal. E nessa condição, hoje não se tem dinheiro para fazer uma ponte lá dentro do Anjo da Guarda, ali na Vila Nova, para o São Francisco, para o centro, ou até mesmo para a Península, como um deputado federal disse. Não sei se é verdade, porque tem um filme, mas não sei qual era o contexto, mas tem uma parte que cortaram lá. Aqui vai ter liso na Península. É verdade. Aí criou uma polêmica lá na época. Ele é até meu amigo, gosto dele, gente boa, mas eu também falo besteira e ele falou uma besteira nesse momento. Nesse dia ele estava, né, inspirado, muito inspirado. Esse é o risco da rede social. Sim, a gente está se expondo aqui no ao vivo, então a gente pode falar uma besteira e pronto. Sim. Tá morto. E cancela, né? Cancela o cara mesmo. E tal. Esse Big Brother agora tá tendo isso, né? Cancelando o tal de Rodriguinho. Você não viu aí o que aconteceu com uma figura pública do judiciário? Ele foi falar de umas histórias aí, dizendo que a campanha para ganhar rápido tem que ser nas urnas e etc. Fez um comentário. Mas isso aí foi deturpado. Isso aí é questão de mau caratismo da classe que eu respeito muito, que eu tenho muito apreço, que é alguns jornalistas. Toda profissão tem caras que aí os jornalistas que querem ou ganhar aquele clickbait, né? Ou mesmo beneficiar um grupo deles, a fala dele é correta. Quem quer ganhar precisa de voto e ir para a urna. Porque a ausência de uma mulher concorrer de uma forma que ela tenha muitos votos, etc. e tal, e nessa concorrência, ela não vai prejudicar o partido e nem a representatividade do voto. Agora, se o fato dessa mulher não ter concorrido, ter aberto uma série de questões duvidosas, ela não vai... Aí sim, ela vai ferir diretamente a democracia e a vontade do povo, que é o quê? Através do voto a pessoa me representar.
Então, quando você anula ali quase 300 mil votos do Pablo Marçal para botar um petista, isso aí é tapetão político. Tapetão. Quando você anula os votos de Dallagnol, mais de quase 400 mil votos, o mais votado deputado federal do Paraná, você está esfaqueando a democracia, você está esfaqueando a justiça eleitoral, você está esfaqueando o bom senso. E o eleitor que saiu de sua casa para depositar o voto. Olha só como as manipulações e as questões elas são além. Isso aqui, gente, não tem a ver com meu posicionamento lado político. A, lado B, vermelho, verde, não, isso aí seria ruim se fosse vermelho, amarelo, tanto faz. Entendeu? Isso aqui seria um grande problema e se torna um grande problema. Se essas práticas continuam acontecendo no cenário nacional... O próprio Bolsonaro ficou inelegível. O cara ficou inelegível porque fez uma reunião com ministros. Bolsonaro já está inelegível. Aí ainda aparece depois o cara do STJ com o filho dele com um relógio de R$1 milhão. Mas é o mais engajado. E parecendo, o fofão. Pediram para tirar esse vídeo. Não, pediram não, fizeram judicialmente. Pediram para tirar e tal, e foi retirado, tudo bonitinho, todo o processo. E é o que eu estou falando, porque nós estamos discutindo esse âmbito do marketing e das redes sociais, da influência disso dentro das campanhas e do voto. Atos como esses deixaram de ser somente noticiários de Fantástico, de jornal. Inclusive o Maranhão sai muito do Fantástico. A gente né? tem, saiu a história lá do cara que a escola integral então, exatamente. Integralidade. Aí depois, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. O cidadão, acho que é orientado que não tem marqueteiro, o cidadão pega uma criança, expõe uma criança dizendo que aquilo ali é uma extensão da escola. Essas justificativas, elas são jurídicas. Então, assim, você que é candidato, pré-candidato, está indo para uma reeleição, ou está querendo colocar alguém para sucessão, muito cuidado com orientações meramente jurídicas. Porque o contexto jurídico, ele se distingue, é uma linguagem diferente, é um público diferente para quem você vai ter que falar do que o público que vai votar, que é a Dona Maria, seu João, que está ali na comunidade. Mas na verdade não é isso, isso é um jogo de palavras. Até o que tu falou aí também fica muito fora do entendimento. É o quê? O cara não tem uma escola que é de manhã e de tarde, não tem. E aí ele inventa, ele faz um arrobo, ele faz ele cria um português, ele cria orientado juridicamente. Pensa que os outros é otário. Não façam isso, porque não então, assim, cola. É chamar todo mundo de otário. E ele tanto chama todo mundo de otário que ainda pega uma criancinha, bota dentro do milharal lá com um mato. Olha, isso aqui é uma coisa integral. Então, assim, respeite a cara do cidadão, respeite o dinheiro que você recebe, respeite o voto do povo que você recebeu, a confiança. E não chame os outros de otário, que isso é chamar o cidadão de otário, entendeu? Chamar ele em cadeia nacional, no Fantástico, porque... Rapaz, mas então, o Maranhão é um berço de heróis, entendeu? Eu respeito essa estrofe, mas tem sido complicado. Fantástico ali é São Pauta, né? E assim, ó, essa questão de judicialização que tu tocou no caso do Dr. Gonçalo, que falou muito bem, para mim a fala dele foi muito bem colocada, mas para alguns tipos de jornalistas deturparam essa fala dele, mas tá de parabéns, Dr. Gonçalo, ainda bem que o TRE vai ficar nas suas mãos aí, que apesar de eu ter colocado uma multa para mim de R$ 1.600, que eu não sei do que foi. Mas mesmo assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Colocação foi pertinente. Essa multa eu acho que o senhor errou. Mas a multa, inclusive, era de R$14 mil. Aí o senhor diminuiu para 1.600. Mas eu só recebi R$20 mil de fundo partidário e ainda assim foi totalmente gasto com coisas da campanha sem nenhum tipo de dubiedade ou até mesmo de discussão, para se entrar em discussão. Mas a gente sabe que muitos que estão aí no MP não tem uma linha de fazer justiça, em sim adentrarem em pontos da pessoa ser opositor político. Então eu sei que da parte do MP não foi uma forma lícita de querer me colocar R$14 mil de multa, mas da sua de julgar, acredito que o senhor tenha feito uma boa avaliação, porém ainda está errado em me botar R$1.600. Então, o bom de estar aqui contigo, Eduardo, e agradecer mais uma vez pelo convite, é justamente isso, porque você hoje é um cara que sofreu todas essas mazelas e perseguições e etc. E continua produzindo conteúdo e continua na sua linha de narrativa construindo isso. Esse é o diferencial. Sim. Quando eu falo que o cara quer judicializar ou levar no engodo uma questão jurídica, é complicado. Aconteceu com esse prefeito de Ribamar,
aconteceu com o... Essa investigação e essa exposição foi uma perseguição. Agora aqui, ó, isso aqui é um corte. Aqui, ó. A perseguição aconteceu pelo seguinte, são mais de 40 municípios arrolados nessas inserções de alunos fantasmas no EJA, que é a Educação de Adultos. Nessa condição, apenas 2 prefeituras foram ali expostas pelo Fantástico e as demais sequer foram citadas os seus nomes. Não existe nenhum tabloide, nem na própria Globo e nem na matéria do Fantástico não tem colocando quais são as prefeituras que estão lá. Por quê? Porque eles queriam achar 2 pessoas. Uma é o Dr. Julinho, lá de Ribamar, e a outra é o de Turiaçu, que é ligado a quais deputados federais? O Dr. Julinho era ligado a Josimar do Maranhãozinho do PL e o de Turiaçu ligado a Luísio Mendes. Então, por que só esses 2, que não são próximos do grupo que tomou o poder no Maranhão e não quer largar mais, quer botar sucessor atrás de sucessor. Exatamente. Então, porque só esses 2 foram expostos? Quem é o político que agora voltou para o judiciário? Quem é esse político que está cada vez mais perseguindo seus opositores? Quem fala mal deles? Ou quem não está com ele? Quem é essa pessoa? Quem é esse político? E hoje vai deixar de ser político, virou ministro, aí vocês sabem quem é. Então, assim, essa perseguição, ela tem dedo de alguém, essa fiscalização do TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, foi feita ali cirurgicamente, foi feita no bisturi, entendeu? Para pegar e, de uma forma, destruir politicamente o nome de alguns opositores para que o outro grupo político que esteja lá de oposição possa crescer e possa brigar com eles. Então, assim, esse é o corte, e assim fica a história da judicialização, da exposição, do assassinato de reputações. Eu acho completamente errado e é crime. Se um prefeito pega e inventa que tenha alunos fantasmas, inclusive tem na minha rede social, eu critico e tem que realmente pagar o preço. Agora, sim, fazer uma exposição ali direcionada. E pensada, aí é um crime tão ruim quanto. Então, assim, peço aí ao pessoal do TCE que vocês mostrem quem são os outros prefeitos, que eu quero saber. Tem essa curiosidade? Tem essa curiosidade também? Lógico que eu tenho. Embora já saiba, né? Mas eu tenho essa necessidade de colocar isso para as pessoas. E teve até um blog que é parceiro nosso, que é o Júnior Castro, lá do Enquanto Isso no Maranhão, que ele colocou essa lista na íntegra, um conteúdo tirado do próprio TCE. Aí quando vai para as matérias, né? Vai só 2 e tal. Aí eles vão alegar, não, é o tempo de televisão, não ia dar para mostrar as 40 cidades e tal. Eu falei, tá certo. Tá Mas bom. na matéria, toda matéria que sai no vídeo lá... Eles colocam, né? Aí eles colocam a matéria escrita, com os detalhes. Por que ele não saiu nem na do vídeo e nem na outra? É importante que saia. Manda esse link para mim. E os valores, porque apareceu o valor lá. É que nem a história que teve lá com o Flávio Bolsonaro, questão de rachadinha, lá na Alerj, do Rio de Janeiro. Foram, se eu não estou enganado, 42 deputados estaduais arrolados, e ele estava lá nos 3 últimos desses 42. E, nessa condição, o primeiro era um petista e o presidente da Assembleia. E esse aí tinha mais de 2 milhões de reais. Não, 22 milhões de reais, uma coisa assim, nesse vulto de dinheiro. Em rachadinha. E como é o nome dele? Suposta rachadinha, né? Esse processo foi até arquivado. Se eu disser que é rachadinha de tanto do Flávio como do outro, eu posso ser processado. Então, assim, aqui um disclaimer, suposta rachadinha. O do Flávio Bolsonaro parece que era 1 milhão e 200 mil reais em 8 anos, uma coisa assim, distribuído lá em 8 anos, uma coisa desse tipo. Então, são assim como fizeram com o Michele Bolsonaro. Pegaram um dinheiro lá na conta dela, distribuído, parece que em 12 anos, que dava 90 mil reais, uma coisa assim, e disse, entrou na conta de Michele 90 mil reais. Eles não colocam 90 mil reais em 8 anos, 12 anos, é pouquíssimo dinheiro. E para quem vai ser candidato e é de grupo de oposição, ou não está alinhado aí com alguns padrinhos políticos, vocês esperem isso e muito mais. Só que a dica que eu vou deixar para vocês é o seguinte: continuem mantendo a narrativa. As discussões paralelas, elas só tiram foco. Isso é fato para tudo na vida. E o que eu venho dizendo, não ganha quem trabalha mais, Eduardo, numa campanha. É quem erra menos. Então, erre menos.
Não é ficar desgastando a equipe nem time com relação a esses factoides ou coisas do tipo. Proposta, fazer ações. A população tem comprado esse discurso de uma maneira muito leve, muito fácil. Ou seja, se fazem 10 críticas para Eduardo e ele está lá e mostra uma ação, essas 10 críticas elas começam a cair num descaso. As pessoas estão observando quem está fazendo. Entendeu? Porque fofoca e disse-me-disse, isso é legal para a campanha política, porque isso move, né? As pessoas acabam se envolvendo e buscando o Big Brother político, né? Você está na exposição, você está atrás aí das lentes aí de milhares de olhares, quando você se expõe na rede social, e principalmente se você for um líder contundente. Líder contundente, cara, o cara que coloca, que faz ações e tudo, são imbatíveis. E essa tua colocação aí foi bem pontual e no que a gente está vivendo hoje em São Luís, né? A gente tem um candidato a prefeito consolidado, sim, um segundo colocado que está ali, mas é que nem vou tentar explicar aqui, é o remanescente. Por falta de opções, nós temos esse segundo colocado, que é o Duarte. E o primeiro bem colocado, que é Bride. E aí a gente vem nessa meio que uma polarização. Até gaguejei aqui. Porque quando fala de polarização, é tão banal, né? Polarizado. Aí tem essa popularização. Olha, não tá saindo. Polarização, agora foi, ó. Polarização. Mais uma vez, polarização. A dicção tem que sair. Pra gente ser político, tem que falar direito. Exatamente. Né? Oratória. Então, assim, tem que fazer como fonoaudióloga, né? Então, assim, a gente tem essa polarização entre esses dois nomes. Aí vem correndo por fora nomes antigos, como o de Wellington do Curso, vem correndo nomes como um novo case aí, que é do Iglesio, apesar de ele já ter sido candidato a prefeito antes, mas com uma nova roupagem, que antigamente ele não era nem de esquerda nem de direita, mas... Tem mais gente, Aí tem o Neto Evangelista, que não diz se é ou se não é candidato, aí tem aqueles malucos lá do PSOL, tem uns doidão lá do Rede, tem uns doidão do UP, tem essa turma aí sem relevância. O Fábio Câmara também. Tem o Simplício Araújo também, que pode vir. Tem quem mais? Galhardo, né? Galhardo, do Novo, exatamente. Galhardo também. Então temos todos esses nomes aí estão aí. Só que assim, quem está aparecendo de fato, quem está vindo mesmo pro embate, como prefeito, o Wellington um pouco se coloca como prefeito. Ele tem a ação dele como deputado. Ele tem as ações como deputado. Mas não fala muito sobre essa questão de prefeitura. Ele não é a primeira vez que ele tenta e tudo, ele tem sempre buscado, ele sempre se posiciona como aí o Iglesio se coloca como pré-candidato a prefeito, de fato, ele sai... Acho que é a segunda vez, né, que ele já vem. Eu não vou dizer que ele sai do armário, mas ele sai de trás das cortinas, né? A gente já falou que ele sai de trás do armário, lá vai processo, aí é uma história, né? Então, assim, ele sai dessas cortinas, ele mostra lá que tá. O Neto Evangelista também não mostra se é ou se não é candidato. E os dois que estão aí mesmo na linha de frente, que quem estava ainda bem apagado era o Duarte, que está começando a colocar aí as manias de fora. Teve toda uma movimentação política para que isso acontecesse. E o próprio Eduardo também chegou um dia desse, quando ele começou a fazer esse trânsito livre, foi quando começou a aparecer as obras dele. Com certeza ele fez um trabalho programático em cima disso, ele mapeou a cidade, as obras dele em tudo quanto é lugar, ele começou a fazer todo santo dia, de domingo planejamento, a domingo. Ninguém quer fazer, né? Só quer ser candidato. Faça o planejamento. Se a gente, assim, eu sou ludovicense, e se a gente não planejar a nossa cidade, a gente vai continuar ainda, né, a passos lentos. Mas quando a gente tem um gestor, e aí qualquer gestor que entrar, que ele planeje, que ele de fato se preocupe com a sociedade, quem vai ganhar somos todos nós. A política ganha, mas o cidadão é o beneficiado da ponta, entendeu? E assim, eu nunca vi um prefeito trabalhar tanto quanto o Brade, ter tanta obra em tantos lugares diferentes quanto o Brade. Cara, tem um canteiro de obras. Diz que vem muito mais por aí, tá, gente? Eu tô sabendo, algumas pessoas do cenário político conversam comigo, cara, o cara tem uma grana e vai sair... E tem um monte... Ele transformou São Luís em canteiro de obra. Quem fez isso parecido, mas numa escala muito menor, foi Edivaldo Holanda. Sim, 8 anos, né? Mas assim, ele sempre aparecia no final. Sempre aparecia no ano da eleição, nos 45 do segundo tempo. Tanto é que no ano de eleição, no final, ele deu uma contribuição que eu acredito que é uma contribuição muito boa. Os dois sumiram, né? Tanto o Edivaldo como o Eduardo Brade. O Eduardo Brade ele veio aparecer agora, nesse 2023, porque passou 21 e 22 desaparecido, não aparecia, a rede social dele nem estava passando aquela bola de feno. Exatamente. E o Edivaldo Holanda, pior ainda, que ele não aparecia para nada, nem para ninguém, nem na rua, acho que nem na prefeitura. Edivaldo deixou foi as praças, né? Que também oneram muito para a questão da administração pública, mas fazem uma diferença no paisagismo, levam dignidade. A proposta
por vivência, trás, né? não, Vivência não é de toda ruim. na comunidade. A única parada é que o próximo gestor que assumiu, no caso o Bride, fica com esses filhos, né, essas praças aí para cuidar. E o outro ponto é que ele fez muito asfaltamento, né? Ele ajudou também no trânsito, tirando aqueles gargalos de semáforo ali também na parte da Gerão de Albuquerque, até lá na Coab, ajudou bastante esse tráfego que já se tornou hoje obsoleto. As obras que ele fez resolveram o primeiro ponto, mas já está parando bastante. E, inclusive, pode acontecer isso com o trânsito livre da holandeses. São obras apenas de refazimento de canteiro e que isso na hora vai estrangular na hora que o trânsito aumentar a quantidade de fluxo de carros. E aí, mas são obras boas, obras que estão resolvendo para o momento de hoje, mas tem, como tu falaste, planejamento. O que a gente vai ter depois, quando chegar esse momento de estrangulamento? Como é que a gente vai repensar essa cidade? Tu não vai conter esse crescimento apenas colocando um cinto ali, entendeu? Não vai conseguir conter isso com isso. Tem que ser obras estruturantes que exatamente. E transporte público, tirar carro da rua. Não se fala em trânsito, não se fala em mobilidade urbana sem se trabalhar a retirada de veículos que levam apenas uma pessoa e fazem esse... Nós ainda temos rotas alternativas, mas elas vão acabar. Não, e outra coisa, e até os projetos, tanto lá da MA203, que vem lá da Raposa e do Maiobão e também de São José de Ribamar. Sim. E ele vem ali, pega ali até a Litorânea, etc., a extensão da Litorânea, previa ciclovia e BRT. São duas fórmulas de você tirar carro das ruas e diminuir o trânsito. E nenhuma nem outra foi feita e foi para a água. Esse dinheiro saiu. Inclusive a obra lá... Foi desfeita e agora voltou tudo a ser como era antes. Dessa MA, desde Rosiana até agora, que começou em Rosiana, foram três gente, eu moro naquela região do Araçagi e dizer para vocês, voltou a ser o que era. E isso foi um ponto muito positivo. Tem alguém comentando aí? Tentaram inventar alguma coisa, fazer alguma coisa, mas o pessoal está assistindo. Tá atento. Sim, continuando. Aí, pessoal... aí tu mora lá e tal. E aí, com essa questão de morar lá, eu agradeço muito, porque tiraram aquelas histórias ali de uma parada bem no meio. Que causava muito... Nossa, tem dados disso, Eduardo. Mortes, né? Mortes, gente que morreu ali por causa disso. Obras muito mal planejadas e muito mal executadas. Estrada da Morte, que lá pegou o apelido, Estrada da Morte. Cara, era absurdo aquilo ali. Eu posso te falar porque quase que cotidianamente tinha acidentes. Eu saía de casa, olhava um acidente. Ou quando eu não saía e olhava um acidente, quando eu retornava do escritório aqui, indo para casa, tinha um acidente, 2, 3 acidentes. E deixa vulnerável a pessoa que pega ônibus. Porque se um carro se desgoverna ali, leva tudo. Leva todo mundo. Tempo de correr. Vai correr pro meio da pista? E aí foi quase R$500 milhão utilizado desde o início até o semifinal. E aí, voltando à história da mobilidade urbana, Wellington, a gente tem uma condição que existe esse dinheiro foi empenhado, ele foi orçado e foi desembolsado. Porém, o resultado, que era as pessoas poderem ter esse benefício social desse dinheiro investido, não teve. E a mesma coisa foi, infelizmente, quando fala a verdade sobre os políticos, alguns vêm defender o indefensável. Teve esse projeto lá do governo, dos 3 governadores, Flávio Dino, Rosiana e Brandão, prometeram, não cumpriram, e teve também da ciclovia e ciclofaixas do Eduardo Bride no Trânsito Livre, que também não foi feito. Então, assim, isso aqui é só uma realidade. Isso aqui eu não estou dizendo que ele é o pior prefeito. Inclusive, da minha parte, eu tenho total vontade de votar nele. Agora depende de uma série de outros fatores e saber como é que vai ficar a política lá na frente. Mas ele tem minha simpatia, ele tem minha admiração, é um cara que trabalha muito, como eu bem coloquei, mas também não é perfeito. Eu também não sou perfeito. Eu também não sou palmatória de Deus para tá aqui criticando todo mundo. Isso não é o ponto, né? A gente está discutindo aqui a visibilidade dessas ações e como isso impacta no resultado eleitoral. E ninguém está imune a críticas, né? Uma crítica bem feita, respeitosa, bem fundamentada, ela tem que ser respeitada. Totalmente construtiva. E assim, e é para o bem, ela é para o bem e é para o nosso bem, e é para o respeito do nosso dinheiro. Como a gente iniciou a conversa, a minha entrada na política foi para isso, porque eu via que as pessoas que estão no poder estão fazendo a operação, a gestão dos nossos recursos para que fiquem no bolso deles. A gente vê isso. Pessoas com pouca instrução
que nunca foram nada da vida, que nunca teve um imposto de renda declarado com algum tipo de valor alto, de repente vira multimilionário, vira fazendeiro, vira não sei o quê. Acontece de tudo, né? Tem mais dinheiro do que grandes industriais, Acontece de tudo. Grandes executivos, e assim, é difícil, mais dinheiro que jogador de futebol. Acontece e aí não fecha, a conta não fecha, a Polícia Federal não vai atrás, o imposto de renda do pessoal da Fazenda Pública também não vai atrás, o Ministério Público nunca viu, e essas pessoas enricam em fenômenos de acumular dinheiro em curto espaço de tempo. É a história do jabuti. Jabuti em árvore. Alguém colocou, né? Ou é enchente ou é mão de gente. Então, assim, dificilmente jabuti sobe em árvore. E o pessoal pergunta aqui sobre a questão de calendário político, né? Janelas, Eduardo. Sim, abril, né? 6 de abril, né? Esse ano é... Quem está no seu partido e escolheu certo, só tenta 6 de abril. Exatamente. Aí depois disso nós vamos ter as convenções partidárias. Sim, agosto, né? Que é o próximo ato, exatamente. Tem até um link no meu site, depois eu vou compartilhar com vocês. Você pode ir na rede social dele também. Tá lá, porque tem uns linkzinhos, porque são muitas datas, né? Eu vi essa data pelo teu link lá do teu Instagram. Porque é data pra caramba, entendeu? Então, fica atento no calendário eleitoral. Para mim, que sou marqueteiro, o calendário eleitoral, ele começou quando terminou a última campanha lá atrás, entendeu? Então, quando terminou a última, já começa a outra. Sim. Mas aí o cara vai, tô desesperado, e agora, o que é que eu vou fazer? Não comecei, não fiz, mas eu tenho ideais, isso e aquilo outro. Coloque esse conteúdo para fora, planeje, porque se tu não tiver uma construção de narrativa mínima, se tu não tiver algo que te ligue às pessoas, aquilo que tu quer resolver, cara... Eu vou te dizer uma coisa, fadado ao fracasso, não porque eu estou dizendo, é porque o comportamento de consumo de conteúdo político, hoje, ele é muito maior do que antigamente. Antigamente, meu avô, meu pai, liam um jornal, Estado do Maranhão e tal, para se informar de política, ou simplesmente via ali o Jornal do Meio-Dia e o Jornal das 18 horas para se informar de política a nível nacional e a nível local. Essa era a fonte. Hoje política está a todo instante, tu está recebendo em grupo de WhatsApp, tu está seguindo perfis que falam de política e tu está avaliando, porque às vezes um diz uma coisa, outro diz outra, e às vezes tu fica num cenário de desinformação. Por isso que eu sempre falo, continue fazendo o seu conteúdo e apostando naquele que é a tua narrativa, que tu construiu. Tem gente que nem isso tem, Eduardo. E é por isso que a tua votação e se explica oriunda disso. Porque tu construiu isso antes, não foi de véspera, né? Foi de véspera. E assim, e fazendo bem que um recorte da tua fala, quem ainda não organizou nesse ponto e está pensando em disputar uma eleição em 2024, não é um bom projeto para você iniciar. É bom você pensar para 26 ou 28. Por quê? Chegar perto do ano eleitoral e as pessoas ainda não terem claras em suas mentes o que é você no plano político. Quando as pessoas me olham, elas pensam, ele é um político. Ele não tem mandato, mas ele é político, ele é da política. Tanto que as pessoas me abordam... Essa leitura já é clara para ti, né? As pessoas te abordam assim, cara? As pessoas me abordam para falar de política. As pessoas deixam de me convidar para algumas coisas porque eu sou do espectro político de direita. As pessoas... muitos não vão querer participar de um podcast como esse porque eu sou de direita e porque eu sou da política. Então, assim, algumas pessoas já me excluíram da internet, das redes sociais. Das suas vidas. Das vidas também, parentes, né, amigos de época de escola e tal, por conta de política. Então, assim, as pessoas têm essa vinculação política ao meu respeito. E você que está pensando em começar um projeto político, é uma condição que você tem que realmente... Inclusive, ontem eu estava vendo dentro das minhas postagens arquivadas e tinha lá de 2016, quando eu estava na sede no partido, PTC, lá tentando uma vaga de pré-candidato a vereador, só que não deu certo, porque o PTC colocou com PT, aí eu saí. Digo, opa, muito obrigado, não vou ser candidato. Eu fiz isso, desisti da minha candidatura em 2016 a vereador de São Luís por conta disso. Porque a narrativa não ia fechar, né? A conta não bate. Aí em 2018, tentei ser candidato a deputado federal pelo PRB, lá do Kleber Verde, e aí
por esse mesmo político que tem muitos apoiadores, que era do judiciário, virou político e está voltando para o judiciário. Sim. E esse político aí, ele falou lá com o Kleber Verde e arrancaram meu nome. E eu fiz 6 meses de pré-campanha, deixei minha empresa, viajei para 123 municípios aqui do Maranhão. Sol quente, poeira na cara, e estrada, e fura pneu, e troca pneu, e longe de família. Maranhão, berço de heróis. Para que eu pudesse ser candidato a deputado federal. E esse político aí famoso tirou meu nome na mão grande. E consegui ser candidato a vereador em 2020, lá pelo PSL, na época era o PSL 17. Sim, lembro. Tive 735 votos. E em 2022 fui candidato pelo PSC, o extinto PSC, que juntou com o Podemos. E aí tive 5.300 votos na cidade de São Luís. Estou falando só de São Luís, 8.000 no estado do Maranhão. E eu tive esse crescimento de 735 votos para 5.300. E aí, para a gente analisar que a mesma cidade, são os mesmos ideais, é que você cresce, é como um cogumelo, né? Ele vai começando pequenininho aqui e ele vai crescendo, é como uma teia de aranha, começa pequenininho aqui e ela vai se expandindo. Então, de 735 pessoas que conheceram meu nome, que foram na urna, que levaram lá a representatividade do meu nome e das minhas bandeiras, essas pessoas propagaram meu nome para alguém, essas pessoas fizeram ali o reflexo do Eduardo, elas foram ali umas pessoas que foram a minha voz e que replicaram o meu nome. E aí isso cresceu como uma teia de aranha, ela se expandiu. E essa expansão chegou a 5.300 votos na mesma cidade. Então, assim, é um trabalho que você vai acumulando, e esse acúmulo, quando é o meu voto, o voto espontâneo, o voto de representação de fato, esse acúmulo ele vai se solidificando, se cristalizando, e aí ele vai aumentar. Então, assim, muito possivelmente, nessa minha eleição agora de 2024, aí eu tenho que dizer que eu sou pré-candidato, porque tem a questão eleitoral. Sim. Se o meu nome passar, eu tenho que fazer essa brincadeira aí, infelizmente, porque é uma coisa que a Justiça Eleitoral pede. Se meu nome passar lá nas prévias do partido e eu for candidato, então quando eu for candidato, o que vai acontecer? Eu vou ter já uma base eleitoral consolidada, vinculada ao meu nome, às minhas bandeiras, e juntamente com o meu amigo Hélito, que vai me ajudar no meu tráfego pago, vai me ajudar nas minhas tudo ajustado estratégias. Pontualmente, tá, gente? Tudo ajustado pontualmente, tudo certinho. Tem os honorários dele, que isso é importante, são acessíveis. Não cobro barato, não vem com essa conversa de acessível, não cobro barato, de jeito então, nenhum. Assim, é uma estrutura em que você tem que abrir mão da sua vida pessoal, algumas coisas. Eu já não faço já há bastante tempo, na época de 24, 25 anos, eu ia para um carnaval, eu ia para uma coisa, eu bebia, eu fazia, e hoje em dia não faço mais nada disso, não por questão política, não por questão, porque eu tenho que ser aquilo que eu, entre aspas, vendo, eu tenho que ser aquilo que eu sou na minha vida pessoal, eu tenho que ser isso dentro daquilo que eu cobro enquanto pessoa pública. Eu não posso ser uma pessoa pública personagem e ser uma pessoa no privado, na minha vida pessoal, um descontrolado, uma pessoa com valores morais pequenos, uma pessoa completamente artificial. E eu não sou essa pessoa, não acho bonito. Tenho algumas pessoas do meu convívio que são assim e eu evito conviver com elas porque é mais fácil que a pessoa que está no nível moral mais baixo te puxe para o nível dela do que alguém que está no nível moral mais alto te puxe. Assim, eu não sou a melhor pessoa do mundo nem nada, mas eu sei de práticas e pessoas que traz esposa, pessoas que... Reflexões de Eduardo. Temos que fazer, tem que fazer. Então, assim, eu sou cristão, minha vida é para Deus. Então, assim, as virtudes que Deus deixou no mundo, eu tento seguir. A maioria eu não consigo, mas o pouco que eu consigo, eu vou galgando. Tá dando certo, né? Tá dando pelo menos um pouquinho. O básico. Eduardo, alguma coisa que você queria ouvir de mim? Alguma pergunta? Tu acha que o povo vai gostar de saber? Eu acho assim, daqueles políticos que tu trabalhou no passado. Sim. E eles desviaram dinheiro da merenda escolar e dos soros e aquela parte de farmácia pública que tu pegou. Tudo. Tá na tua conta, tá pessoa física ou jurídica? Tá nas duas. Porque assim, dá tanto dinheiro que eu não sabia nem onde colocar. Entendeu? Então, assim. Então a gente vai se encaminhando pro desfecho. Já temos mais de 1 hora de podcast. Nossa estreia. Cara, muito obrigado mesmo, de coração. Valeu. Assuntos polêmicos, tendenciosos, negativos. Eu falei, como eu disse no começo, né? Vou concordar com tudo, mas a gente se entende.
Entendeu? Isso aí sim, aí a gente usa de fato o nome democracia, né, e tal. É nesse sentido, tá, gente? Então é isso, meus amigos. Esse foi o PovoCast com o Wellington Feitosa, marqueteiro político aí, ó, um cara essencial para qualquer campanha, um cara essencial até mesmo para a cidade de São Luís. Nós tínhamos poucos profissionais qualificados e com entrega. Isso aqui eu posso dizer. Eu já lidei com alguns profissionais e com entrega eu só achei o Wellington Feitosa. Só seguir no Instagram, @Wellington Feitosa. De vez em quando eu tô colocando conteúdo nos stories, não vem com essa de feed, porque eu não vou ficar dando curso gratuito, não é meu intuito, não. Mas se tu acompanhar os stories, eu entrego muita coisa lá que vai te ajudar. Inclusive, eu tô com a jornada da minha pré-campanha, que teve um cara até que me perguntou, rapaz, tu é que é o candidato? Minha pré-campanha, eu falei, é porque ele não é candidato, né? Eu tô falando pro público que é candidato, então é diferente. Tu que vai ser o candidato? Eu falei, ainda não fui picado por esse bichinho, eu tô no limiar ali, eu tô no marqueteiro, quase lá. Do outro lado do balcão. Do outro lado do balcão. Entendeu, gente? Então, essa jornada são 9 passos, Eduardo, onde eu acabo desmistificando as questões técnicas. Porque, às vezes, tem um cara que está trabalhando na tua campanha, que é pré-candidato a vereador aqui em São Luís, o cara está trabalhando na tua campanha, ele não sabe nem o que vereador faz. Então, assim, como é que ele vai te ajudar? Como é que ele vai então é lá sentado com mandato e tudo, com canudo, não sabe. Exato. E é uma verdade, né? É uma verdade. Não citamos nomes, mas é uma verdade. Inclusive, São Luís precisa de uma renovação. Sim. Não estou falando que os nomes políticos mais consagrados e tal, como vereadores, não estão falando que eles não são bons políticos. Sim. E que eles não fazem. Não estou falando disso. Estou falando que existe um anseio social em São Luís por uma renovação. Isso são pesquisas, são dados, certo? Que já estão sendo feitos e são dados. Tive acesso a alguns desses dados, viu, Eduardo? E esse ano está bem promissor. Inclusive, os velhos caciques da política estão preocupados, porque o voto deles está bem descentralizado. Mas isso se dá por uma questão também de reforma partidária, né? Também. Quando se acabam as coligações, aí você pega um Eduardo Braide, que vai sair lá no PSD, aí vai botar uns 8, 9 candidatos de mandato, que já tem mandato, então aí ele faz 5, 6 cadeiras, aí já mata uns 3, 4 de mandato ali, aí o PSB bota mais outro de mandato. Toda essa jogada, essa manobra política, Eduardo, ela vai acontecer, ela já está desenhada, está acontecendo 100%, e você que está no teu município aí, que ainda não planejou essa tua base, fique muito atento com uma coisa: cotas. Não vai entrar nessa de não fazer o cálculo correto ou as candidaturas laranjas. Tem um holofote em cima disso. Sim. Então não adianta tu fazer um bom trabalho. Botar mulheres que já estejam há bastante tempo dentro do partido, filiadas há bastante tempo. Tem algumas coisinhas aí, tá? E que essa mulher ela vá pedir voto na rua e as pessoas possam dar um testemunho. Rapaz, eu vi essa mulher fazendo campanha. É importantíssimo que isso aconteça, tá certo, gente? E por hoje é só. Então esse foi a estreia do nosso PovoCast com o Wellington Feitosa. Rufe os tambores. E estaremos de volta quinta-feira às 12h59. Pontualmente, talvez. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e obrigado pela audiência de hoje. Pode encerrar aí, doutor Antônio. Obrigado pela força.